Olá, amados, bom dia! Vamos à nossa aula, conteúdo maravilhoso. Vamos revisar aqui um pouquinho sobre os pronomes pessoais, de tratamento e demonstrativos. Bem interessante esse conteúdo, vocês vão amar. Vamos às explicações e resolução de alguns exercícios oralmente, tá certo? Lá das páginas 56 e 57, questões 1 a 5. Essas questões oral, vocês não precisam copiar. Eu já farei com vocês para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los na compreensão do conteúdo. As questões que vocês vão fazer é a atividade, páginas 58 e 59. Questões de 1 a 3 e 1 e 2. São 5 questões para fazer. Páginas 58 e 59. Questões 1, 2 e 3, da página 58. 1 e 2, da página 59. Fazem quantas? 5 questões. Tá certo? Vamos lá. Revisão. Pronomes pessoais, de tratamento e demonstrativos. Releia os trechos abaixo, comparando-os. O rei jogou dentro de um poço e quando ele já não cabia mais ali, o jeito foi atirá-lo num grande lago. O rei jogou o peixe dentro de um poço e quando o peixe já não cabia mais ali, o jeito foi atirar o peixe num grande lago. O segundo trecho é uma reescrita do primeiro. Em qual deles a leitura flui mais? Qual é a estratégia para deixar um texto mais fluido que o outro? Amados, quando nós lemos o primeiro trecho, que diz assim, o rei jogou dentro do poço. O "o" se refere a que palavra que está lá no segundo trecho? O rei jogou o peixe. Então, o "o" de jogou se refere a peixe. Continuando, ele já não cabia. Quando o peixe não cabia, mais uma vez nós temos aí uma palavrinha substituindo a palavra peixe. O jeito foi atirá-lo. Olha aqui o "lo". O jeito foi atirar o peixe. Então, observamos que o primeiro trecho, ele é mais elegante, ele deixa o texto, a leitura, mais fluida, mais elegante. E a segunda, repetitiva, tá certo? Bem repetitivo. O que foi que aconteceu? Qual foi a estratégia utilizada? Foram utilizados alguns pronomes, o ele e o lo, para referir-se à palavra, que é um substantivo, peixe, e assim evitar a repetição. Está certo? Pronomes pessoais. Mais uma vez, não é para copiar essas informações. 2. Releia mais este trecho do mito Peixe com Chifres. Vamos lá. Apenas um dia e uma noite se passaram, e o peixe já havia crescido meio metro. Olha aí. Nesse momento começou a gritar, salva-me, salva-me. E Manu jogou dentro de um pote. Quem grita pedindo socorro? Olha lá. Quem foi que gritou pedindo socorro? Apenas um dia e uma noite se passaram e o peixe já havia crescido meio metro. Quem era que gritava pedindo socorro? O peixe. Que termo retoma a palavra peixe nesse trecho? Ou seja, qual é a palavrinha que se refere à palavra peixe, para que ele não seja repetido, para que ele não seja escrito novamente? Vamos identificar? O peixe já havia crescido meio metro. Nesse momento começou a gritar, salva-me, salva-me. Manu jogou dentro de jogou dentro de um pote. Qual é a palavrinha? Jogou, ou seja, é a letra O, a palavra O, que se refere a quem? A quem está pedindo socorro, que no caso é quem? O peixe, tá certo? Então, o que acontece, professora? Foi utilizado aí um pronome, que no caso é o O, para evitar a repetição da palavra peixe. Quando ele diz assim, jogou dentro de um pote. Eu já sei que o O se refere ao peixe porque foi mencionado anteriormente. Está certo? Continuando. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes, evitando repetições desnecessárias no texto. Exatamente. Olha para que servem os pronomes. Para evitar repetições no texto. Repetições essas desnecessárias.
E elas servem para também acompanhar ou substituir nomes. Os pronomes indicam os participantes do ato comunicativo. Exemplo, eu vou à biblioteca agora. Perfeito. Os pronomes podem remeter a algo que já foi ou ainda será mencionado. Você sabe o que isso causou? Então, observem que o eu indica aí o participante do ato comunicativo. Eu vou à biblioteca, ou seja, sou o participante comunicativo aí dessa informação. Quando diz assim, você sabe o que isso remete a algo que já foi mencionado, que já foi falado, que já foi relatado. Continuando. Os pronomes pessoais classificam-se em, olha a classificação dos pronomes pessoais, os do caso reto e os do caso oblíquo. O pronome ele é do caso reto, quem pratica a ação verbal. O ele, o pronome ele, indica quem pratica a ação verbal e se refere à terceira pessoa do discurso. Dependendo da função que desempenha, pode também assumir a função oblíqua, quem é o alvo da ação verbal. Então, é dependendo da função, não é sempre. Continuando. Os pronomes que substituem diretamente os nomes e informam as pessoas do discurso são chamadas de pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos lá. Essas informações serão muito importantes para vocês consultarem para conseguir responder as questões, ok? Então, diz assim, os pronomes pessoais do caso reto, temos no singular o eu, tu, ele ou ela. Do plural, nós temos o nós, o vós, o eles ou elas. Mais uma vez, os pronomes pessoais do caso reto se referem diretamente e substituem diretamente nomes. Nomes de quê, professora? Nomes de pessoas que estão envolvidas no discurso, num diálogo, numa conversação, ok? E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Nós temos no singular o me, o mim, o comigo, o te, o ti e o contigo. O o a, o lhe, o se, o si e o consigo. E no plural nós temos o nos, conosco, o vos, convosco, o os, as, lhes, se, si e consigo. Ai, professor, isso é muito complicado, eu vou ter que aprender tudo isso, decorar. Amados, não, vamos com calma. São informações novas, vocês têm o livro para consultar, a gente vai exercitar bastante, não se angustiem, com calma. Qualquer coisa, se não compreender, volta o vídeo novamente, está certo? Vamos aqui. Pronomes pessoais são do caso reto e do caso oblíquo. Pronto. Tá aí a tabelinha, vai ser consultada. Quando pedir assim, complete com pronomes pessoais do caso reto, você vai observar. Ah, tá aí, o do singular e o do plural. Ah, identifique os pronomes pessoais do caso oblíquo. Está aí o quadro, você vai identificar os do singular e do plural, ok? Tranquilo, não se angustie. A questão de número 3 diz assim, só um minutinho, amados, que os cachorros estão agitados. Pronto. Leia o trecho a seguir e responda às questões. Olha aqui. De quem é esse corpo desmedido? Eu o reconheci na sua forma de peixe. Qual é o pronome do caso reto que aparece no trecho acima? Qual é o pronome do caso reto? Olha aí, o eu. Eu é o pronome do caso reto. Vamos voltar só para identificar? Aí, amados, ó, eu. Ok? Esse pronome refere-se a qual pessoa do discurso? Eu, primeira pessoa do singular. Perfeito? Tem lá na tabelinha, no quadrinho. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, te, nos, vos, se, si e consigo, são chamados também de pronomes reflexivos, quando a ação verbal reflete sobre quem a pratica. Veja alguns exemplos. A deusa se penteou ao acordar. Os indianos não trouxeram os livros consigo.
Observa que está grifado, né, marcadinho aí o se, que nós pronunciamos o E com som de I, e o consigo. As formas reflexivas, chamadas de pronomes reflexivos recíprocos, nas pessoas do plural, indica a ação verbal mútua entre os dois ou mais indivíduos. Olha aqui, gente, pronomes reflexivos, o nome já diz, reflexão, certo? Meu filho e eu nos abraçamos. Olha aí uma reflexão, pronome reflexivo recíproco. Por quê? Porque meu filho e eu, dois indivíduos, nos abraçamos, ou seja, houve aí uma reciprocidade, tá certo? Houve aí uma ação recíproca. E os reflexivos, a deusa se penteou, o se como uma prática de ação verbal. Os indianos não trouxeram os livros consigo, não trouxeram consigo, ou seja, mais uma ação verbal reflexiva. Quadrinho verde para poder sintetizar. Os pronomes reflexivos indicam que a ação verbal se reflete em quem a realiza, certo? Os pronomes reflexivos recíprocos indicam que duas ou mais pessoas trocam a ação verbal. Também não se agoniem, porque essas informações são para serem consultadas. Muito tranquilo. Pronomes de tratamento. Compare a fala original e sua versão reescrita e responda às questões. Muito bem, muito bem. Você me reconheceu corretamente e cumpriu seu voto sem nenhum erro. Muito bem, muito bem. O Senhor me reconheceu corretamente e cumpriu seu voto sem nenhum erro. Observa que nós temos aí uma pequena diferença. Qual dos trechos é mais formal? Em que situações usamos Senhor, Senhora e por quê? Preste atenção. Você me reconheceu. O Senhor me reconheceu. Nós observamos que a formalidade é no Senhor, não é isso? Em que situações usamos? Quando nós não temos muita proximidade. Quando diz você me reconheceu, identifica-se aí um grau de proximidade com a pessoa. E quando diz o Senhor me reconheceu, você observa aí uma distância, que não há proximidade, tá certo? Olha os pronomes de tratamento. Referem-se às pessoas com as quais se fala ou a quem se faz referência ao ato comunicativo. Senhor, senhora, você e etc. Esses pronomes marcam o grau de formalidade entre os interlocutores. Se você tem proximidade com a pessoa, você chama às vezes de tu. Na nossa realidade, nós chamamos tu. Ei, tu! Fulano, tu! Não é isso? Porque aí um grau de quê? De proximidade. Quando nós não temos tanta proximidade, nós utilizamos o senhor, a senhora, não é isso? Agora vamos aos pronomes demonstrativos. Releia um trecho da fala do deus Vishnu e Manu. Dentro em pouco, a terra, com suas montanhas, árvores, casas e animais, será submersa pelas águas. Este barco foi construído em conjunto pelos deuses, de modo a proteger os viventes, os que nasceram do suor, do ovo, da água e aquelas criaturas que trocam de pele. Por meio da palavra este, podemos supor onde estava o barco em relação a Vishnu. Onde estaria o barco se Vishnu usasse o pronome aquele? Então vamos voltar ao contexto. Olha aqui. Este barco foi construído em conjunto pelos deuses. Este. Você imagina que ele esteja perto do barco, distante ou muito distante? Quando eu digo esta caneta é minha, este livro é meu, eu estou próximo do objeto. E se eu dissesse aquele, estaria distante. Certo? Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que se referem à posição no tempo ou no espaço dos seres ou objetos de que se fala, em relação aos interlocutores do discurso. Então, nós utilizamos os pronomes demonstrativos de acordo com a distância que estamos do objeto que estamos falando, ou mencionando, ou contando algo. Está bem? Meus amados, essas são as explicações para que vocês consigam exercitar. Agora as questões são para copiar.
Esse pequeno textinho copia porque é tão minúsculo. Dá para copiar, não é isso? Leia o mini conto a seguir. Morreu de quê? Gastou-se. Olha como é intrigante. E tem A. Em que espaço você imagina que ocorreu esse diálogo? Onde que você acha que vai acontecer esse tipo de conversa? Morreu de quê? Gastou-se. Então, é uma resposta imaginativa, mas que você consegue imaginar o ambiente, colocar aí e justificar. Por que você acha que é nesse ambiente, nesse determinado ambiente, que acontece esse tipo de diálogo, tá? B. A unir-se ao pronome se. Quando ele diz, ó, gastou-se. Que sentido passa a ter o verbo gastar? Vamos entender. Só o verbo gastar, a gente pensa logo o quê? Em gastar dinheiro, não é isso? Em gastar algo. No contexto, nessa informação, não é questão de dinheiro, não é o gasto financeiro. Ao unir-se pronome se, qual foi o sentido que é atribuído a essa palavra gastou? Qual é o sentido que eu dou a ela? É sentido de quê? Não é financeiro, eu já estou afirmando. Por isso que você tem que entender qual é o contexto, qual é a informação que se dá essa história. Aliás, em que contexto se dá essa história? Item C. Como se classifica o pronome se nesse mini conto? Olha lá os pronomes, você vai voltar nas páginas e vai encontrar lá na parte onde tem os pronomes reflexivos, alguma coisa. Já vou dizendo aí onde é que está mais ou menos e você vai e coloca o que ele é. D. O pronome se permite deduzir qual informação a respeito do sujeito morto. Ó, já deu a dica. O pronome se permite deduzir qual informação a respeito do sujeito morto. Qual é a informação que eu tenho aí a respeito dele? Gastou-se. O se aí tem uma função primordial. Quando você volta lá na parte dos pronomes, você vai identificar. Lá no quadrinho verde tem até já a ajuda aí para responder. E justifique sua resposta. 2. Calvin, como você quebrou este prato? Esse prato? Eu estava carregando muitos e este caiu. Seu problema é que você não tem bom senso. Eu tenho um monte de bom senso que eu escolhi ignorar. Rapaz, mas esse Kelvin é muito articuloso, viu aí? É um menino levado, então vamos lá. Explique a relação entre o ocorrido e a segunda fala da mãe de Calvin. Olha o que é que a mãe diz. A segunda fala, né? Porque a primeira está no primeiro quadrinho. Seu problema é que você não tem bom senso. Qual é a relação? O que é que tem aí de relacionado entre o ocorrido? O que foi que aconteceu? Ele deixou cair os pratinhos e quebrou. Ficou triste, ela ficou zangada com ele. Então, qual é a relação que tem entre o ocorrido e a fala da mãe? Certo? Você vai identificar aí qual é a relação de sentido que tem entre o que aconteceu e a fala dela. Item B. Identifique um pronome de tratamento usado nos diálogos. Tem aí um pronome de tratamento. Você vai escrever esse pronome. Em relação a esse pronome, como é o tratamento dado ao interlocutor? Ou seja, de formalidade ou informalidade? E explique. Certo? Primeiro copia o pronome e depois vai dizer se é de formalidade ou informalidade. E explicar por isso, isso e isso. Item C. Identifique um pronome do caso reto usado nos diálogos. Vai lá no quadrinho onde tem o pronome do caso reto e olha e identifica na tira. Esse pronome refere-se a qual pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? É singular ou plural? Aí você vai e escreve. D. Porque a mãe de Calvin diz esse prato e o garoto diz este. Olha aqui, ó, presta atenção onde as personagens estão. Quem está mais perto do prato quebrado? É a mãe ou o Calvin? Quando o Calvin diz esse prato, perdão, a mãe do Calvin diz esse prato.
Ela diz esse. E o garoto diz este. Aí você vai explicar. Esse é porque ela está em determinada distância. É perto, é longe, é muito distante, não sei. E ele diz este porque ele está próximo, muito distante, ou distante, não tão próximo. Você só explica dessa maneira. Está bem? Terceira questão. A terceira questão, amados, é para completar. Então, a professora precisa copiar esse trecho? Precisa, viu? Precisa. Porque tem que completar. Então, você vai completar onde tem a estrelinha com um dos pronomes que está no parêntese. Você vai escolher um pronome. Diz assim: ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu. Você vai colocar se, mi ou li. É uma das três que completa corretamente. Um dos três pronomes. Que Prometeu havia, se, mi ou li, recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus e aceitou a ou mi, de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada e assim que, se nos olis, aproximou-se dela, Prometeu alertou a os ou mi para se nos oulis. É um dos três. Afastar, pois Prometeu, se, mi ou li, recomendara que jamais a li ou nus. Abrisse ao caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse da casa e correu para abrir o jarro proibido. Entendido, meus amados? Só completar com os pronomes adequadamente. Questão 1, que no caso vai ser a de número 4, não precisa copiar esse textinho aí, um trecho de uma crônica, de Luiz Fernando Veríssimo, que o título é Ela, ok? Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha, foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho, naquele tempo, só tinha o mais velho. Ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as lições. Certo, certo. Eu não ligava muito para ela, só para ver um futebol ou política. Naquele tempo tinha política. Minha mulher também não via muito. Um programa humorístico, de vez em quando, Noites Cariocas. Lembra de Noites Cariocas? Lembro vagamente. O senhor vai querer mais alguma coisa? Então, meus amados, as questões, os itens são em relação a essa questão, que diz assim: o narrador não informa precisamente quem é ela. Ele não diz realmente, ele não escreveu aí um nome, mas nós conseguimos entender. Mas dá algumas pistas. Quais são as pistas apresentadas nesse trecho sobre quem chegou à casa? Quais são aí as informações que nos fazem compreender qual objeto chegou a essa casa? Então você vai dizer, colocar aí trechinhos que nos dão a entender qual é o objeto, certo? B. Qual é a palavra que se repete para se referir a quem chegou? Tem uma palavra que se repete bastante. Você vai copiar essa palavra aí. Repete sempre, do começo ao fim. C. Que efeito a repetição dessa palavra traz para o texto? Quando ele vai repetindo essa palavra, o texto fica cansativo, fica elegante, fica coerente. Como é que esse texto se apresenta com a repetição da palavra? D. Levante uma hipótese sobre quem seria ela, motivo das mudanças que ocorreram no cotidiano da família. Justifique sua resposta com elementos do texto. Quem você acha que é o ela? Que objeto é esse ela? E você pode até justificar, pode não, deve, né? Com uma frasezinha que justifique quem é esse objeto. Está bem? Tem que colocar a justificativa, tem que colocar o exemplo com um trecho que nos faça compreender que é esse objeto que você supõe que seja. Item E. Em seguida, reescreva o texto no caderno, substituindo a palavra repetida pela hipótese que você levantou. Meus amados, o objeto que você acha que chegou até a casa, você vai substituir pelo pronome ela, que se repete do começo ao fim. Professora, tem que copiar tudo isso? Tem, meus amados. Tem que copiar fazendo as devidas substituições. Onde tiver o pronome ela, que se refere ao objeto, você vai colocar o nome do objeto, ok? Item F. Copie do texto as palavras que substituem o substantivo filho.
Olhe, preste atenção. Você vai até o texto. Tem palavras que substituem o substantivo filho. Para não repetir a palavra filho, foram colocadas aí duas palavrinhas. Já estou ajudando para que vocês encontrem e substituem a palavra filho. Item G. Classifique as palavras que você copiou no item anterior. Classificar como, professora? Pronome. São dois pronomes, já estou falando. Aí vai dizer se é de tratamento, se é de pessoal do caso reto do caso oblíquo. Vai dizer qual é esse tipo de pronome, ok? Segunda questão, que no caso será 5. Leia este outro trecho da mesma crônica. Ok. Decidi que, para as transmissões da Copa do Mundo, ela deveria ser maior, bem maior. E colorida. Foi a minha ruína. Perdemos a Copa, mas ela continua lá, no meio da sala. Gigantesca. É o móvel mais importante da casa. Minha mulher mudou a decoração da sala para combinar com ela. Antigamente ela ficava na copa para acompanhar o jantar. Agora todos jantam na sala para acompanhá-la. Ai, Jesus, parece a nossa realidade, né? Enfim. Nesse trecho aparecem outras informações que permitem identificar a quem se refere o narrador. Que informações são essas? Além das informações da questão anterior, aqui foram atribuídas novas informações a esse objeto. Aí você vai copiar quais são essas novas informações que foram fornecidas sobre o objeto. B. Mantendo o sentido do texto. Reescreva o parágrafo substituindo a palavra que se repete por outra que identifique o objeto de que o narrador fala. Você vai procurar uma palavra que tenha o mesmo significado do objeto que nós sabemos que está sendo falado. Qual é o sinônimo dessa palavra? Aí você vai reescrever substituindo o ela, né? Esse objeto por um sinônimo, ok? Um dos recursos muito usados para evitar a repetição de palavras em um mesmo texto é substituí-las por sinônimos e pronomes. Ok. Em textos literários, a repetição dos pronomes pode ser usada intencionalmente, como uma forma de criar, por exemplo, suspense ou humor. Amados, nossa aula termina aqui. Não se agonie, não se angustie, certo? Nós vamos estudar bastante esse conteúdo, vamos exercitar e vocês vão com muita facilidade compreender, porque vocês são muito inteligentes. E para nós concluirmos a nossa aula, não deixando de lado essa data tão importante, que é o Dia das Mães, que vocês possam abraçar suas mãezinhas, dizer o quanto amam, porque elas são seres divinos, tá certo? Poema em homenagem às mães, Mário Quintana. São 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Mãe, palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Feliz Dia das Mães. Abracem suas mães, digam que amam. O amor é dádiva divina. Fiquem com Deus e até a próxima aula.